Eu sou a tia Nayara e estou aqui para mais uma aula de produção textual. Vamos lá? Então vamos, meninos! Na aula de hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos falar de um conteúdo bem legal e eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante, que são as onomatopeias. Mas professora, que nome difícil! É um pouquinho difícil, não é? Mas vocês vão conseguir decorar, tenho certeza. Olha só, onomatopeias. Certo? E esse conteúdo está aqui, ó, na nossa apostila volume 3, na página 182, aonde eu tenho aqui, ó, esta historinha em quadrinhos e nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, procurem essa página para vocês acompanharem, porque a tia já vai explicar, vou fazer a leitura e nós já vamos responder algumas atividades aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, neste nosso novo conteúdo, fala sobre as onomatopeias. Então, vamos lá. O que serão as onomatopeias? Pois bem, nesse texto aqui que a tia vai ler, nessa história em quadrinhos, tem alguns sonzinhos, algumas palavrinhas que expressam alguns barulhinhos, alguns sons que possam estar acontecendo ali no momento daquela história. Esses nomezinhos que estão simbolizando e representando esses barulhinhos, nós chamamos de onomatopeia. Então vamos lá. Aqui eu tenho esta história em quadrinhos. Eu vou ler essa história e vocês acompanhem aí na apostila de vocês. Olha só. Abominável, que na verdade é adorável, Homem das Neves. Este é o título aqui da nossa história de quadrinhos, tá bom? E essa historinha foi feita por uma menininha, tá? Que adora mesmo essas histórias aí dos nossos personagens fantásticos, né? E foi ela que criou esta historinha. Então vamos ver qual é a história que a nossa amiguinha fez aí, que nós vamos estar lendo. Então vamos lá. Ei, estou com uma vontade de pescar no gelo. Então vamos! Eu vou buscar iscas. Aqui embaixo já continua a história. Esta floresta dá medo. Viram aí que tem uma palavrinha acima da cabecinha do pinguim aqui, ó, que está justamente mostrando o que a tia falou, o que são onomatopeias, esses barulhinhos, representado por algumas palavrinhas diferentes, não é? Então, encontramos o primeiro. Então, voltando. Esta floresta dá medo. Ela é tão fria, certo? Continuando no quadradinho aqui do lado, no quadrinho do lado. Quem é que está aí? Eu tenho uma frigideira e não tenho medo de usar. Aí, qual foi o barulhinho que saiu aqui da frigideira, aqui perto? Tum-tum. Outro barulhinho representado por essas palavrinhas tum-tum, que são também onomatopeias. Então, continuando a nossa história do outro lado da nossa apostila, na outra folha, página 183. Olha só. Ah, socorro! Olha outro barulhinho ali, ó. Sniff, não é? Colocou lá embaixo, perto do pinguim. Aí, o abominável, que na verdade é um adorável, o que é que ele falou? Fala aí, xará! Pareceu todo gente boa, não foi? Vamos ver no próximo quadrinho aí. Vai assustar todos da floresta. Ah, que loucura! Eu não devoro animais, só frutas. Elas são muito nutritivas. Venha comigo! Chamou o pinguim para ir com ele. Chegando lá na caverna, olha o que está acontecendo lá, ó. Enquanto isso, na caverna do Eite, eu sou o Cabe. E você? Aí ele responde, eu sou o Yeti. Parceiro, já fez logo assim, ó, com a mãozinha um no outro. Olha o sonzinho que apareceu aí. Tap. Viu? Mais um barulhinho aí pra gente lembrar dele aqui na frente quando a gente for responder nossa atividade. Certo? Aí ele finaliza. Falou! Aí ele vai e responde. Seu amigo procura. Estamos juntos, parceiro.
No último quadradinho, onde ele já se encontra com o amiguinho, ele fala: onde você estava, mano? Aí ele responde: ah, Bob, você não vai acreditar. Então essa daqui foi a historinha em quadrinhos. E nesta historinha tem alguns barulhinhos aí representados por algumas palavrinhas diferentes que nós chamamos de onomatopeias, certo? Então vamos para a questão número 1. Questão número 1 está perguntando: que personagem fantástico apareceu na história em quadrinhos? Curupira? Dragão? Saci Pererê? Yeti? Sim, que é o Homem das Neves, não é? Muito bem. Página 184, continuando na questão número 2. O que significa a palavra abominável? Significa amigável? Bondoso? Detestável? Ou querido? Qual dessas palavras é o significado da palavrinha abominável? Detestável, muito bem. Marquem o X na palavrinha detestável, que é o significado de abominável, certo? Questão número 3. Que acontecimento deu início à história? 2 pinguins resolveram pescar e buscar iscas? O Yeti resolveu brincar com os pinguins? Os pinguins foram acampar na floresta? Ou o Yeti apareceu para pescar? Primeira alternativa. Os 2 pinguins resolveram pescar e buscar iscas. Muito bem. Questão número 4. De quem são as falas? Essas aqui, ó. 1, 2. A primeira fala está falando, ó. Esta floresta dá medo. Quem foi que falou isso? Foi o pinguim Cabe, aquele que foi passear e buscar as iscas na floresta, certo? A outra fala aqui de baixo é a seguinte: ah, que loucura! Eu não devoro animais, só frutas. Como que é o nome dele? Yeti, muito bem. E na questão número 5? Questão número 5 nos pergunta: em alguns quadrinhos da história aparecem as palavras que indicam sons, barulhos, ruídos ou emoções dos personagens. São as onomatopeias. Escreva ao lado de cada palavra o que elas representam no texto. Então, olha só, a primeira na letra A é a palavrinha drrr, não é? Ela daqui, ó, lá no nosso texto, quando a gente olha novamente para o texto, ela está representando medo, não é? Ui, essa floresta me dá medo, não foi que ele falou? Então, aqui está representando medo. Letra B, sniff, está representando um susto, não é? Olha que o abominável chegou, o que o pinguim fez? Ai, socorro! Ele se assustou e emitiu esse barulhinho aí. Olha a letra C, tum-tum, é um barulho, não é? Mostrando aí o barulho que ele fez quando ele pegou a frigideira e ameaçou o abominável Homem das Neves, certo? Letra D, tap, batida de mãos, quando lá na caverna os 2 viraram amigos, não é? Então lá também simbolizou aí um barulhinho que foi tap, quando eles bateram uma mãozinha na outra, certo? Então essas aí foram as atividades referentes ao conteúdo sobre onomatopeias. O que é onomatopeias mesmo? São aqueles barulhinhos representados por algumas palavrinhas nos textos, palavrinhas um pouco diferentes, né? Por exemplo, essa que nós vimos aqui e que está presente neste quadrinho, nessa história de quadrinhos que nós lemos, tá bom? Então, todos os barulhinhos, emoções, sentimentos que os personagens expressam e aí saem aquelas palavrinhas um pouco diferentes, nós chamamos elas de onomatopeias, tá bom? Então, respondam essas atividades na apostila, deixa prontinho. Se tiver alguma dúvida sobre alguma dessas questões, deixem anotado e não se esqueçam de perguntar para a tia na aula online, tá bom? Um beijo, bons estudos. Tchau, tchau, meninos. Até nossa aula online.